Raízes da função quadrática, vídeo aula 1, exercício 1. Calcule o valor de k de modo que a função f de x igual a 4x ao quadrado menos 4x menos k não tenha raízes reais. O que determina de modo prático se a função tem ou não tem raízes reais é seu discriminante, que a gente chama de delta. Então a gente tem necessariamente que calcular esse discriminante. E o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o a, esse númerozinho que multiplica o x ao quadrado. O b, esse númerozinho que multiplica o x. E o c, esse número aqui que vem sozinho. Então a gente vai anotar esses valores aqui. Ó. O a vale 4, o b vale menos 4 e o c vale menos k. Aí nós vamos substituir esses valores na fórmula do delta. Então o delta vai ficar b ao quadrado, eu vou colocar o valor do b, entre parênteses, porque é um número negativo, elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a vale 4 e o c vale menos k, também entre parênteses. Vou desenvolver isso aqui. Então o delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado dá 16. Todo número real elevado ao quadrado é um número positivo. Menos 4 vezes menos 4 dá 16. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Menos 16 vezes k dá mais 16k. E a teoria diz o seguinte: se o discriminante, se o delta, for um número maior ou igual a zero, a função tem raízes reais. Se o discriminante for um número menor que zero, a função não tem raízes reais. Eu quero exatamente que a função não tenha raízes reais. Então a imposição é que esse valor, essa expressão, que é o meu delta, ele depende do valor de k, ele tem que ser menor que zero. Isso aqui é uma inequação do primeiro grau, a gente resolve de maneira usual. Então vamos resolver isso aí, né? Eu vou deixar o 16k sozinho e vou passar o número aqui 16 para o outro lado. Então vai ficar menos 16. E finalmente eu vou deixar o k sozinho e vou passar o 16 para o outro lado dividindo. E vai ter o k igual a menos 16 dividido por 16, k. Aliás, o k não é igual, o k é menor que menos 16 dividido por 16 e o k é menor que menos 1. Então, qualquer valor de k menor que menos 1, a hora que eu for calcular o delta vai dar o delta negativo e essa função não terá raízes reais. Exercício 2. Determine os valores de m para que a função f de x igual a m menos 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 6 admita raízes reais. Esse caso é o contrário, eu quero que tenha raízes reais. De novo, eu vou ter que calcular meu discriminante, o meu delta. E eu tenho que achar primeiro quem é o a, né? O a é esse númerozinho aqui, ó. Esse númerozinho aqui que multiplica o x ao quadrado. É isso tudo aqui, ó. Então eu tenho que achar esses caras. Então o a é m menos 2. O b é o menos 2 e o c é o mais 6. E vou montar meu delta. Então, meu delta vai ser igual a b ao quadrado. Então, b menos 2 vai entre parênteses. Menos 2 elevado ao quadrado. Menos 4. O a tem que ir em parênteses, que é uma expressão, né? Então, é m menos 2 e o c é 6. Agora, o que eu vou fazer aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu vou multiplicar os números primeiro. Então, eu vou multiplicar menos 4 vezes 6. Tá? É o que eu vou fazer. Mas primeiro, vamos calcular o quadrado. Menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Menos 4 vezes 6 dá menos 24. Eu vou manter aqui entre parênteses o m menos 2. Agora eu tenho que multiplicar, né? Não façam a tolice de fazer 4 menos 24. Dá tudo errado. É 24 vezes esse parênteses. Então, a multiplicação tem prioridade. Eu vou repetir o 4. Menos 24 vezes m dá menos 24m. Menos 24 vezes menos 2 dá mais 48. E eu vou continuar, organizar aqui, né? Então, eu vou repetir o menos 24 e vou somar aqui, ó. Vou somar o 4 com 48. Primeiro, eu vou repetir o menos 24. Menos 24, 4 mais 48 dá 52. E essa expressão aqui, que meu delta, que depende de m, admita raízes reais, ela tem que ser maior ou igual a zero, tá? Então, essa expressão tem que ser maior ou igual a zero. Eu passo 52 para o outro lado, vai ficar negativo. Então, menos 24m menos 52, isso aqui está negativo. Eu tenho que multiplicar por menos 1.
Só que quando eu multiplico por menos 1, vai trocar esse sinal. Mas esse que era maior, ele vira para menor ou igual. Tá? E isso é muito importante acontecer isso aqui, ó, porque eu multipliquei por menos 1. E menos 52 fica mais 52, e agora o 24 vai passar para o outro lado, dividindo, né? Eu vou ter m menor ou igual a 52 sobre 24. Isso aqui dá para simplificar. Eu acho que dá para simplificar por 4, né? Que é 52 dividido por 4 vai dar 13. E 24 dividido por 4 vai dar 6. Então, toda vez que m for menor ou igual a 13 sobre 6, a nossa função vai admitir raízes reais. Exercício 3. Determine os valores de m para que as funções do segundo grau tenham 1. Duas raízes reais e distintas. 2. Duas raízes reais iguais. 3. Não tenha raízes reais. O problema é o mesmo, a gente tem que calcular o discriminante. E a gente vai calcular o discriminante, são duas funções, uma em a e em b. Então a gente tem que observar que o a é o número que multiplica o x ao quadrado. O b é o número que multiplica x, aqui também é uma expressão. E o c é o número que vem sozinho aqui. E é o que a gente vai fazer, a gente vai anotar esses valores. Então, no item A, o A é m menos 1, o B é 2m mais 3 e o C é igual a m. Aqui embaixo também o A é uma expressão, o B é uma expressão e o C também é uma expressão. A gente vai anotar isso aqui. Agora nós vamos pegar esses valores, né? Aqui no caso da função B, o A é m mais 2, o B é 3 menos 2m e o C é m menos 1. É o termo que não tem x. E a gente vai escrever o delta de A. Então é b ao quadrado. Eu vou pegar o valor de b, que é 2m mais 3, entre parênteses, que é a expressão toda que está elevada ao quadrado, e vou continuar o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a. O a vale m menos 1, então eu vou colocar o m menos 1, vezes c, que é m. Aí eu tenho que desenvolver. Primeiro eu vou levar isso aqui ao quadrado, isso é o produto notável, é o quadrado da soma. Então, é o quadrado do primeiro termo, 2m elevado ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, m ao quadrado dá m ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo. 2 vezes 2m dá 4m, 4m vezes 3, 12m. Mais o quadrado do segundo termo, que é 3. 3 elevado ao quadrado dá 9. Aqui eu vou optar de, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou pegar o menos 4 e multiplicar por m primeiro. Então vai ficar menos 4m vezes o parênteses, que é m menos 1. E vamos continuar o processo. Essa primeira parte aqui está ok, eu só vou fazer essa multiplicação aqui. Ó. Fazer essa multiplicação aqui. Então a gente vai repetir essa primeira parte, né? E agora, menos 4m vezes m dá menos 4m elevado ao quadrado. Menos 4m vezes menos 1 dá mais 4m. E a gente vai organizar isso aqui. 4m ao quadrado menos 4m ao quadrado, isso corta, isso vai dar 0. Tá? Aí vai sobrar 12m com 4m, vai sobrar 16m mais 9. Então é isso que a gente vai fazer. Ó. 16m mais 9. E eu quero que tenha duas raízes reais distintas. Então esse delta tem que ser maior que 0. Eu vou escrever isso. Ó. 16m mais 9 maior que 0. 9 passa para o outro lado. 16m maior que menos 9. O 16 passa para o outro lado dividindo. M maior que menos 9 sobre 16. Isso aqui não dá para fatorar, porque o 16 só dá para dividir por 2 e o 9... Fatorar não, desculpa. Isso aqui não dá para simplificar, porque o 16 só dá para dividir por 2 e o menos 9 só dá para dividir por 3. E nesse caso, eu impus a condição do discriminante ser maior que 0, ela vai ter duas raízes reais nesse caso. Então a função terá duas raízes reais. Agora, para ela ter duas raízes reais iguais, ou ter uma só raiz, duas coisas iguais, é uma coisa só. Então, o que eu faço? Eu troco esse maior pelo igual. Então, só fica assim. Ó. Se m igual a 9 sobre 16, a função terá uma raiz real.
E agora, para ela não ter raízes reais, em vez de escrever maior, eu escrevo menor. O procedimento é o mesmo, só que o resultado final aqui eu escrevo m menor que menos 9 sobre 16. A função não terá raízes reais. Então a primeira condição que eu impus aqui foi a condição para ela ter duas raízes reais. E fiz as continhas. Tá? Eu fiz as continhas aqui. Agora, para ela ter uma raiz real ou ter duas raízes reais iguais, eu não preciso fazer conta. É só trocar o maior pelo igual. E para ela não ter raízes reais, é só trocar o maior pelo sinal de menor. Vamos agora resolver o item B. E, para tanto, vamos calcular o discriminante que eu vou chamar de delta de B. Então, o delta de B é B elevado ao quadrado. Eu venho aqui, o B é 3 menos 2m. Então, eu vou colocar entre parênteses 3 vezes menos 2m elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O A é m mais 2, entre parênteses, e o C é m menos 1, vai lá entre parênteses. Vamos calcular esse primeiro parênteses elevado ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. No delta A era mais, aqui no delta B é menos. A ideia é parecida, é o quadrado do primeiro termo, então é 3 elevado ao quadrado, dá 9, menos, aqui era mais, né? Aqui é menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2 dá 12, então vai dar menos 12m. E mais o quadrado do segundo termo. Então 2m elevado ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, m ao quadrado dá m ao quadrado mesmo. Então a diferença quando eu elevo a soma ao quadrado e elevo uma subtração ao quadrado é o sinal de menos que aparece no meio. Aqui eu vou multiplicar o parênteses primeiro. Vou repetir o menos 4, aí eu vou multiplicar aqui termo a termo. m vezes m, m vezes menos 1, 2 vezes m, 2 vezes menos 1. A gente vai multiplicar termo a termo. Menos 4 vezes m, aliás, aqui m vezes m, vão tudo dentro de parênteses, com menos 4 está multiplicando todo mundo, então vai ficar m ao quadrado, m vezes menos 1 dá menos m, 2 vezes m dá 2m, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Vamos continuar. Isso aqui eu vou repetir todinho. Tá? Vou repetir o menos 4 e vou organizar aqui dentro. Tá? Então vai ficar m ao quadrado menos m mais 2m, são termos semelhantes que o m está na mesma potência. Menos m mais 2m dá m e menos 2. Agora, de novo, eu vou repetir isso aqui todinho, né? Vou repetir essa parte todinha e vou multiplicar. Menos 4 vezes m ao quadrado, menos 4m ao quadrado. Menos 4 vezes m, menos 4m. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. Esse mais 4m ao quadrado, menos 4m ao quadrado vai dar zero. Eu vou trabalhar só com m. Eu vou ficar menos 12m, com menos 4m dá menos 16m. E 9 com 8 vai dar 17, é isso que eu vou fazer. Então, menos 12m, menos 4m, menos 16m, 9 com 8 dá 17. E a imposição é a mesma. Eu vou impor que o delta seja maior que zero. Tá? O delta maior que zero. E vou isolar o m aqui de novo. Então, esse 17 passa para o outro lado, é mais 17, passa menos 17. Como aqui está negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1. Aí fica 16m, e aqui vira. Onde é maior, fica menor. Multiplicou por menos 1, vira. Mais 17. E o m, é só passar o 16 para lá dividindo, né? Então, se o m for menor que 17 dividido por 16, a função terá duas raízes reais, que a gente impôs essa condição aqui, ó. O delta maior que zero, trabalhei então nessa condição. Para ela ter uma raiz real ou duas raízes reais iguais, que tem autor que fala que são duas iguais, mas duas coisas iguais é uma coisa só. Então, tanto faz o jeito que a gente falar. A gente põe igual. Então, se o m for igual a 17 sobre 16, a função terá uma raiz real ou terá duas raízes reais iguais, dependendo de como você pensa. E, finalmente, trocando o menor para o maior, vem a outra resposta. Se o m for maior que 17 sobre 16, a função não terá raízes reais. Então, resumo da história. Para resolver esse tipo de problema,
A gente vai impor que o delta é maior que zero, que o delta é menor que zero, a gente está calculando o quê? Inequações. Então a gente tem que saber calcular a inequação do primeiro grau para responder essas perguntas, quando a gente quer que tenha uma raiz, quer que não tenha raízes reais, quer que tenha duas raízes. A gente vai sempre trabalhar com inequação. Exercício 4. Qual é a soma das raízes da função f de x igual a x ao quadrado mais 8x menos 9? Obviamente, se eu calcular as raízes e somar, eu descubro. Mas a gente estudou a relação de Girardi, ela deu uma fórmula para calcular a soma direta. X' mais x duas linhas é simplesmente menos b sobre a. E o b aqui vale 8 e o a vale 1. Tá? É só substituir. Então, x' mais x duas linhas, no lugar do b entra 8, no lugar do a entra 1. E, finalmente, a gente vai ter x' mais x duas linhas igual a menos 8 dividido por 1 e menos 8. Então, a resposta correta aqui nesse caso é a alternativa A, menos 8. Então, quando a gente conhece uma informação, a gente chama de informação privilegiada, eu conheço essa fórmula aqui, ó. E essa fórmula permitiu eu chegar à soma das raízes sem ter muito trabalho, sem ter o trabalho de calcular as raízes. Então é muito importante a gente conhecer as fórmulas, conhecer as relações.